pessoal, bem-vindos a mais um episódio do podcast Atitude Empreendedora. Hoje estou aqui com a Ariane Abdala. Oi, Ariane Abdala. Oi, Marcela. E estamos aqui com a Cristina Nalmoves. Oi, Cris. Oi, gente. Obrigada pelo convite, viu? Imagina, seja bem-vinda. E antes da gente começar a entrevista, como sempre, eu vou apresentar a Cris, para quem não a conhece. Cristina Nalmoves é consultora de criatividade e inovação na sua empresa, Apego, o mesmo nome de seu famoso bloco de carnaval que faz sucesso em São Paulo. Ela faz projetos em grandes empresas como a Ambev, Havaianas e Smart Fit. Começou a trabalhar no final dos anos 90, quando a internet ganhava popularidade, e seu primeiro emprego foi no UOL. Depois a Cris estudou web design pela Escola Pan-Americana e em 2002 foi contratada como editora de arte da editora Trip. Ela foi para a editora Abril em 2012 e lá trabalhou como diretora de arte da revista VIP e também como diretora de redação da Cosmopolitan, onde foi responsável pelo reposicionamento da marca. Um longo e vasto, interessante currículo, não é mesmo, Cris? É engraçado, e é uma trajetória longa. Eu estava contando para uma pessoa agora numa reunião que meu primeiro emprego do UOL, as pessoas acham que era como designer, e não era. Eu era o suporte técnico do UOL quando a internet começou. Então, eu atendia telefone a noite inteira com o UOL. Cristina Nalmoves, boa noite. Qual é o seu e-mail, por favor? Era eu que atendia quando você não sabia instalar a internet ainda. Quer dizer, não você, que você provavelmente não era nascida, mas vocês são jovens. Mas era um emprego engraçado de acompanhar esse movimento tão longo. Fiquei brincando hoje que a internet, pena que ela hoje em dia é grátis, devia ser cobrada, que nem antigamente as pessoas falariam menos besteira. Cris, você é maravilhosa e eu gosto de contar quando eu conheço já os entrevistados, né? E no caso da Cris, a gente se conheceu quando eu era repórter iniciante na revista TPM, na editora Trip, e você era diretora de arte lá. E eu vou misturar aqui algumas perguntas, que eu sei que você é boa de desenrolar, mas você realmente, eu tenho uma curiosidade de saber, e eu estava ansiosa, assim, vou ter a oportunidade de perguntar para a Cris como é que ela administra uma vida com tantas pessoas, com tantos interesses, com tantos trabalhos e com tantas habilidades, e de uma maneira que você entrega, você realiza coisas, né? Você não se perde no meio de tudo isso. Então, a minha pergunta, que não é objetiva, é: desde esse tempo de TPM, né, que você era diretora de arte, depois de ter sido suporte técnico, até hoje, quais foram os momentos, o que você identifica olhando para trás que amarra a sua trajetória, assim, os turning points de tudo isso, e como é que você administra essa quantidade de relações e de assuntos na sua vida? Ari, eu fico pensando aqui uma coisa que eu acho que eu precisei achar. Eu entrei 8 vezes na faculdade e não me formei nenhuma vez. Porque eu nunca achei o que eu queria fazer ali. Achava que aquilo era longe, e aí é importante dizer isso. Eu acho a educação formal a coisa mais importante que tem no mundo. No meu caso, eu faço análise há 20 anos com a mesma pessoa, e ela diz que se eu fosse uma criança de 2020, alguém me daria Ritalina, aqueles remédios para foco. E eu sou muito focada, de um jeito muito esquisito, mas muito focada. Então, eu precisei achar o que era um apaixonamento mesmo, o meu apaixonamento. E aí, uma hora eu entendi que eu não era a melhor designer, eu não sou a mais, assim, na minha geração, eu tenho 42 anos. Tem pessoas muito melhores que eu, como designers, como diretoras de arte. Mas eu descobri que eu era muito boa com gente. Então, eu conseguia coisas porque eu conseguia ligar o Lé com o Cré, a fulana com o Beltrano, juntar gente, e não à toa eu tenho um bloco de carnaval. Eu descobri nesse talento, que ninguém dava um nome para isso, e continua, acho que não dando. O mercado pode chamar de soft skills. Eu venho disso, assim, eu talvez tenha criado dentro de mim sei lá, um chafariz de soft skills, porque é basicamente o que eu tenho, assim, é saber lidar com gente, é meu maior ativo mesmo. Eu tenho paciência de lidar com gente muito diferente, de falar com gente muito diferente. Eu me interesso por gente muito diferente. Eu me interesso pelo morador de rua aqui ao Jean Gereissati, presidente da Ambev, entendeu? Eu me interesso por todo mundo. Quando eu cheguei na Trip, eu achei um lugar onde eu falei, pô, aqui as pessoas estão interessadas em pessoas, então esse lugar me interessa. E aí eu fui ali escavando, entendendo, e tive muita sorte.
Encontrei muita gente legal que me deu muita oportunidade, olhando para mim, mesmo sabendo que eu não sabia fazer uma coisa, olhou para mim e falou: pô, essa garota aí tem um potencial, vou dar uma chance aí para ela. Legal. E quando você. Porque você fez essa trajetória, né, dentro de grandes editoras, da Trip, depois da Abril. Quando é que fez sentido para você alçar um voo solo, né? Então, sair de uma empresa e ter seus próprios projetos, fazer consultoria. Como é que foi essa transição? Marcela, foi uma coisa, foi meio, o jornalismo derreteu, como conhecemos ele derreteu, né? Então, assim, passou um tsunami pela Editora Abril, em agosto de 2018. Eu já vinha dentro da Abril trabalhando muito perto de marcas, porque quando o jornalismo foi morrendo, definhando ali, eu entendi que o dinheiro para fazer as coisas legais, criar bom conteúdo, estava nas marcas. E eu nunca tive preconceito com isso, tanto que quando eu comecei a trabalhar lá atrás na Trip, eu trabalhava nas revistas customizadas, que era a revista da Natura, a revista do Itaú, Daslu, Gol, enfim, uma série de revistas que a Trip fazia, ainda faz. Eu sempre tive interesse de entender como é que a gente conseguia criar bom conteúdo. Bom, quando passou esse tsunami pela Abril, logo eu pedi para sair na turma de agosto de 2018, e eu pensei que se eu fosse para outra editora naquele momento, a onda que tinha passado na Abril passaria em breve por aquela outra editora. Porque, enfim, o modelo faliu, né? E ainda não encontrou o seu destino novo. E aí as coisas foram andando, eu tinha conhecido a Bárbara Soalheiro, que é dona da Mesa Company, que é um método de trabalho. Eu tinha feito algumas mesas como especialista, e a Bárbara me chamou para trabalhar com ela de perto ali na mesa, ajudar a fazer curadoria de gente, ouvir desafios de companhias e criar missões para resolvê-los. E eu falei, pô, isso é sensacional, eu quero fazer isso, eu quero ficar perto das marcas. Corta, isso foi em agosto, em dezembro eu conheci o Ricardo Dias, que é o VP de marketing hoje da Ambev, que era um cara que estava voltando para o Brasil depois de 15 anos fora, e aí eu tive que conversar e aí até para linkar com a minha primeira resposta, é sempre sobre gente. Eu tive que tomar um café com a Mafê Albuquerque, que era, na época, diretora da Skol e hoje é a VP Global de Marketing da Havaianas. E aí eu fui tomar um café com a Mafê para falar de bloco de carnaval, que eu queria que a Skol patrocinasse meu bloco. Era isso, era um café da manhã para isso. Quando eu cheguei, ela estava tomando um café com o Ricardo e a gente se gostou de cara, eu e ele. Ele me falou, a gente tem uma iniciativa aqui na Ambev que chama Draftline, nem tinha esse nome nessa época, que era uma agência interna formada por 2 agências de publicidade. Ele falou, mas eu tinha muita vontade que isso parecesse uma redação. Aí ele falou, você não quer conhecer? Eu falei, pô, quero, tal, óbvio, vou lá ver. Fui lá ver, falei, eu faria desse jeito, faria desse jeito, faria desse jeito, e também numa coisa, e aí também respondendo, muito sem medo, assim, de dar respostas difíceis, porque, enfim, as pessoas têm medo de dar resposta difícil, e eu sou muito pragmática. Então, assim, não quero perder nem meu tempo, nem teu tempo. E aí, eu comecei a trabalhar muito com a Ambev. Nisso, apareceram outras marcas como Smart Fit, Doritos, que, enfim, sempre sobre gente. Eu tinha conhecido o Léo Cirino, que é da Smart Fit, numa mesa. Eu conheço a Daniela Cachiche, que hoje é PepsiCo, de outras conversas. Eu tinha entrevistado a Daniela para Cosmopolitan. Então, um pouco foi rodando desse jeito, assim, a minha carreira desde agosto de 2018, de gente que eu já tinha conversado na vida, que eu já tinha dito coisas difíceis. Eu lembro do meu primeiro papo com o Ricardo, ele perguntou o que eu achava da Ambev, e aí eu falei, você tá com tempo? Aí ele começou a rir, eu falei, puta, eu não tenho a melhor impressão do mundo, e se você me perguntar isso hoje, 1 ano e meio depois, eu tenho outra impressão, completamente diferente sobre a Ambev. Então, eu acho que tem uma coisa muito legal aí de construir boas relações. É isso que eu venho fazendo mesmo há 20 anos, trabalhando, construindo boas relações. É isso que faz a Ariane, que trabalhou comigo há 18 anos atrás, me chamar para vir aqui falar. Muito legal.
E você teve algum momento na sua carreira que você, por conta desse... Você falou que nem sempre foi fácil, né? Esse negócio de você não ter conseguido terminar uma faculdade, enfim, algumas faculdades. Como é que... Teve algum momento que você ficou frustrada? Que você achou que você não ia ter sucesso? Que você poderia ser um fracasso de alguma forma? Eu sei que é pesado falar desse Não, jeito, não, mas... não, 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 não. Eu posso te falar muito disso, assim. Ari, durante muito tempo na análise, eu dizia para minha analista sempre assim: alguém vai descobrir que eu sou um truque. Alguém vai descobrir que eu sou um truque. E não tem nada a ver com essa síndrome de impostora que as revistas femininas, e eu sou completamente contra isso, inventaram para as mulheres, né? A gente nunca leu numa revista masculina. Ai, síndrome do impostor. Os caras não passam por isso. A gente inventou isso, botou em cima do nosso colo e temos que lidar com isso agora. Eu sempre achei, e eu demorei muito para achar, e eu vou te dizer, talvez tenha sido em 2015, é muito recente essa sensação de, pô, tá dando certo, sabe? Ao mesmo tempo, vai parecer meio coach de vida isso, mas não é. Isso me dá um motor interno aqui, que é, eu sou muito otimista, eu sempre acho que vai dar certo. Profissionalmente, quando eu virei diretora de redação da Cosmopolitan, que foi 2015, isso foi super importante, assim, porque eu fui lá falar, ó, eu quero ser diretora de redação. Daí a Paula Majesti, que na época era diretora, falou, a gente não tem muito uma tradição de designers que viram diretores de conteúdo. Aí eu falei, então vamos fazer um teste de 3 meses. Se der errado, você me manda embora. E ela falou, tá bom, bora, vamos tentar. E eu fiquei até o fim da revista. Até quando ela foi descontinuada, eu estava lá. Então tinha um tanto de sorte, de kamikaze mesmo, de puta, se der errado, deu errado, vida que segue. E ter feito muita coisa me dá muitas possibilidades. Se tudo der errado, eu posso, sei lá, discotecar num casamento para fazer um dinheiro, entendeu? Então, isso foi me dando uma certa segurança. Então, eu tenho todos os dias ali, respondendo então num tweet, todos os dias eu tenho medo que dê errado, porque eu tenho que me colocar muitas vezes, né? Assim, é para isso que as marcas me pagam, para ter conversas às vezes que não são super legais. E ótimo, eu fico feliz que as marcas tenham coragem de contratar alguém para poder dizer coisas que às vezes nem sempre são fáceis. E que pode desmoronar. A gente pode se amar hoje e eu talvez erre no tom, eu fale uma coisa a mais, eu exagere. Eu vou dar um exemplo do que me aconteceu hoje. Eu estava defendendo um projeto para uma marca sobre violência doméstica. E aí eu estava muito ferrenha, na minha opinião, muito ferrenha. E aí, num dado momento, eu entendi, olhei ali e falei, putz, eu acho que eles estão achando que eu sou intransigente. Eu falei, talvez eu precise falar a verdade aqui. Eu falei, ó, então eu preciso dizer para vocês que eu sou filha de uma mulher que sofreu violência doméstica. Então, para mim, não é um assunto simples, não é um assunto fácil, mas talvez eu entenda mais desse assunto que vocês, infelizmente. Então, eu acho que tem um pouco disso, assim, essa sensação de fracasso, como ela ficou muito perto de mim durante muito tempo, eu tenho menos medo de errar hoje, sabe? Menos medo de me expor, de dizer por que eu estou defendendo isso, sabe? Como é que você faz para ter segurança? No que você se ancora, assim? Eu vejo muito... É lógico, eu sou mais nova, mas tem vários momentos que eu corro para a Ariane, eu corro para outra pessoa para falar, meu, será que eu devia fazer isso? Estou insegura, não sei. Para quem que você corre? Você falou da sua terapia, né? Com quem que você conversa quando você não tem muito certeza de qual caminho a seguir? Mas eu sou muito pragmática, sabe? Isso me ajuda demais, assim, eu tomo decisão muito rápido. E isso enfim, sei lá, não sei de onde tem isso, não sei de onde veio isso. Não tenho desenvolvi uma coisa, não sei. Eu tenho isso. E eu acho que, assim, onde eu corro muito eu tenho um núcleo duro que sou eu, meu melhor amigo, assim, eu tenho 2 melhores amigos para onde eu corro, e eu tenho a Patrícia, que é minha mulher, que é quem me ajuda muito, assim, é quem me ajuda a respirar, sabe? Eu tenho essa expressão que eu brinco,
Eu falo, preciso respirar no saquinho às vezes, assim, porque eu sou ansiosa, eu quero fazer. E eu obviamente quero errar pouco. Mas hoje eu acho que a Patrícia talvez, e tem a ver com uma conversa muito íntima, isso tem a ver com intimidade, até para poder dizer para ela, eu não tenho certeza absoluta sobre isso. E eu estou aprendendo também a dizer para as pessoas e para as marcas, às vezes eu não tenho certeza absoluta, a gente vai ter que testar junto. E eu também, e aí respondendo também um pouco tua pergunta, eu me apaixono muito pouco pelas minhas ideias. Como eu tenho muitas ideias e tomo decisões muito rápidas, eu consigo me desapaixonar muito rapidamente por uma ideia, sabe? E dizer, puta, se ela não deu certo, vamos para a próxima. Eu leio muito também, muito, 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 muito. Eu tenho uma obsessão pela informação, assim, eu assino 732 newsletters por dia para ter todas as informações do mundo, assim, tanto que às 10 da noite eu caio desmaiada na cama. Mas é onde eu busco muita ajuda também, assim, na informação, na certeza. Acho muito pouco. Eu gosto de ter. Vamos olhar o número, sabe? Vamos perguntar para quem faz insights também. Eu gosto dessa gente das planilhas. Bom, você falou da violência doméstica e um tema que é muito associado a você, né, quando a gente procura o seu nome, enfim, até por conta do seu trabalho na Cosmopolitan, é o tema da mulher. Uhum. E a gente, por ser mulher, né, nossa empresa, por acaso, neste momento, só tem mulher. E eu trabalhei numa revista feminina, a gente ouve falar disso há muito tempo, e às vezes eu fico um pouco confusa, né? O que é o feminismo, o que é o feminino, Eu queria entender, assim, você como uma especialista em tantos assuntos, e nesse tema, inclusive, o que você acha importante, o que você considera importante ser tratado nesse debate sobre a mulher, sobre o papel da mulher na atualidade? Assim, se a gente tivesse que definir que bandeira a gente tem que levantar, ou que causa a gente tem que cuidar, o que é isso para você? Ari, para mim, assim, a bandeira que eu gostaria de que fosse olhada no mundo é sobre equidade. Hoje, eu acho que assim a gente está vivendo, nesse momento que a gente está todo mundo trancado em casa, uma pandemia de violência doméstica como nunca aconteceu. Assim. Sempre aconteceu, mas os números são muito assustadores nesse momento. Então, assim, em 2017, eu fui para o Japão de férias. E aí foi a primeira vez na vida que eu experimentei ir para um lugar onde eu não tinha nenhum medo físico. E eu recomendo para todas as mulheres do mundo um dia experimentarem essa sensação de não ter medo, de você pegar um transporte, um carro de aplicativo e não ter medo, de você andar na rua de madrugada bêbada e não ter medo. Então assim, para mim a equidade ela passa muito por esse lugar. Então a equidade para mim passa muito por esse lugar, assim, pelo você não ter que pensar que roupa você vai colocar de manhã para ir trabalhar, se você vai pegar o ônibus, se você tem uma reunião com um cara, se você vai voltar tarde, se você vai sair para beber com as suas amigas depois do trabalho. É sobre essa liberdade, sobre esse direito de ser igual. Então, assim, cada vez que alguém fala assim, quando acontece uma barbaridade qualquer, e você fala assim para um cara, imagina se fosse sua filha, é um desserviço. Você precisa dizer para esse cara, imagina se fosse com você, porque eu sou um ser humano como o cara. Então imagina se fosse com você. Você ter medo de andar num carro à noite. Não porque você vai ser roubada, mas porque você pode ser estuprada, você pode ser morta. É outro lugar. Então, quando você entende que você precisa tratar o outro como você gostaria de ser tratado, é sobre isso que eu gostaria que ficasse para o mundo sobre as mulheres. Então, assim, eu não quero mais fofura, eu não quero mais delicadeza, não é nada disso. Eu quero direitos iguais. Cris, você falou muito da importância dos relacionamentos na tua vida, né? Muito do que você construiu foi conhecendo pessoas, trocando. Como é que você cuida dessa rede? Eu odeio aquele negócio de, não, tem que fazer um networking, e aí bota na tua agenda que você tem que ter umas horas para conversar, encontrar pessoas. Assim, não me identifico com isso absolutamente. Mas a gente acredita muito em criar relações, construir coisas de longo prazo. Queria ouvir de você que genuinamente, naturalmente faz isso. Como é que são as suas trocas? Como é que você encontra as pessoas? Como é que você, enfim, continuamente alimenta essas relações?
Mas acho que você mesma respondeu, assim, acho que é genuíno e natural em mim isso, sabe? Eu tenho, eu brinco que eu tenho uma promessa de Réveillon há muitos anos, que é ter menos opinião. Embora as pessoas me paguem para ter opinião, eu quero ter menos opinião sobre as pessoas. Então eu não quero olhar para você e deduzir quem é você, porque XPTO, porque teu cabelo é de tal jeito, ou se você é branca ou preta, se você é magra ou gorda. Eu quero ter muito menos opinião sobre isso. Quero deduzir muito pouco, quero perguntar para você. E isso me ajuda muito, porque daí eu consigo construir uma relação a partir do que a gente combinou aqui entre a gente, sabe? Esse monte de livro que é o body language, ver o jeito que a pessoa se move, eu acho isso uma loucura. Pergunta para a pessoa o que ela está sentindo, ouve, entendeu? Pergunta. Assim, essa curiosidade que me move, mas, assim, é o que me dá vontade. Então, assim, eu preciso estar curiosa em relação a você para querer abrir tempo para isso, sabe? Eu não vou conseguir abrir obrigatoriamente um tempo para você na minha agenda, porque eu preciso falar com você. E tem uma coisa que eu vou fazendo muito, que é conexão. E são conexões genuínas. Eu nunca vou fazer uma conexão e vou te ligar e falar, Marcela, então, ó, 10% dessa conexão. Não estou julgando quem faz. Estou dizendo, comigo não funciona. Comigo funciona muito assim, pô, Marcela Orna Aquariane, vou juntar essas duas. Ariane combina com não sei quem, vou juntar esses dois. Não acho que a Ari combine com o ciclano, então não vou juntar. Então esse ativo, você vai ter certeza, sendo a minha amiga, que eu nunca vou te jogar numa roubada também. Porque eu te perguntei antes. E eu nunca vou te colocar numa coisa sem te perguntar antes se você quer. Então, acho que é um pouco isso, é genuíno, assim. Eu faço com. Eu tô parecendo o Dalai Lama falando aqui hoje, né? Mas é um pouco. Eu tenho tentado, é uma tentativa mesmo. Eu falho miseravelmente muitas vezes. Mas é uma tentativa de que eu te pergunte primeiro o que você quer fazer. Falando em Dalai Lama, a gente está fazendo uma pergunta muito pro pessoal agora, recebendo aqui no podcast nos últimos meses, nas últimas semanas. Então, seria legal, assim, queria que você compartilhasse como é que tem sido esse isolamento, no que você está pensando e como é que você está sobrevivendo a ele, se é que ele está sendo difícil. Mas você sabe que eu tenho tido. Quando alguém me pergunta isso, eu falo, tenho me equilibrado entre a esperança e a demência. É um pouco isso, assim, porque, como eu falei, eu sou muito otimista. Até para mim, que sou muito otimista, tá difícil, tá complexo. O mundo tá um lugar maldoso e eu lido muito mal com maldade, sabe? Eu sofro. Eu sou um ser humano que sofre e isso é muito difícil. Assim, eu não passo. Eu lembro um dia que eu li uma coisa que eu moro no centro, né? Eu moro na Avenida São Luís. E eu lembro que um dia eu li uma pessoa falando: como é que vocês passam pelos corpos na rua sem saber se está vivo ou se está morto, só porque está embaixo de uma coberta na calçada? Isso me matou, foi uma facada no meu coração quando eu li isso. E eu tento passar pela vida tentando entender se a pessoa está viva ou se está morta, né? E eu tenho achado que a gente tem convivido com muita gente morta, sabe? Num lugar muito ruim. Então, assim, eu tô tentando ter dias melhores, eu obviamente tenho dias piores nessa quarentena, dias de muita esperança de que, pô, a gente vai aprender alguma coisa, e dias de talvez a gente seja a última geração, a última aventura humana na Terra, como diria a pequena Eva, entendeu? Então, não sei se eu te respondi, mas eu acho que é um pouco do que está acontecendo mesmo, tá? Eu tô meio em espiral, assim, de dias muito legais. E aí, dias muito ruins. Em dias muito ruins, eu tenho um truque meu pessoal, que é ouvir música. Isso me ajuda muito. Eu coloco música muito alta e tento cantar para subir, literalmente. Mas tem sido. Eu acho que quanto mais tempo a gente vai passando trancado em casa, outro dia, assim, essa semana eu peguei o carro e fui dar uma volta para tomar um vento, ver a rua, sabe? Colocar uma música alta no carro e tomar um vento. Aconselho que todo mundo faça, que quem puder tiver um carro, vale muito a pena. E a pergunta, né? Tá todo mundo tentando adivinhar ou
palpitando, né? Como é que vai ser como é que a gente vai sair disso? Você já disse que não tem nenhuma ideia, mas não tem mesmo? Você imagina o que vai mudar na nossa... Você consegue ter palpite sobre o que vai mudar na nossa forma de trabalhar, de se relacionar, de viver mesmo? Você sabe que ontem eu estava participando do Rio to See, que é um evento de criatividade gigante, que acontece sempre no Rio, e eu estava fazendo virtualmente, né? Eu fui aprendendo que a gente não pode interromper as pessoas, que a gente não pode cortar as pessoas ao vivo, numa reunião. Talvez a coisa civilizatória que a gente vai aprender é escutar nessa pandemia, porque não adianta você falar em cima de mim no Zoom, a gente não se escuta. Você pode falar quando você quiser em cima de mim, a gente não vai se ouvir. Então você vai ter que me esperar terminar de falar, você vai ter que terminar de ouvir meu raciocínio antes de cortar frontalmente, né? Assim como a gente faz pessoalmente. Então talvez assim, a característica civilizatória que a gente vai conseguir é ouvir um pouco melhor, talvez pós isso. Mas é o único palpite que eu consigo dar. O resto tudo eu acho meio charlatanismo. Quem consegue consegue cravar, vai acontecer tal coisa. Não tenho a menor ideia do que vai acontecer. Muito bom, eu tô satisfeita. Obrigada, Cris. Beijão. Obrigada, viu? Legal, Cris. Bom, gente, essa foi a entrevista com a Cris Naumoves. A gente adorou, né? A gente terminou de gravar aqui entre o fim, nos despedirmos da Cris e começarmos a gravar os comentários. A gente estava aqui nos bastidores dizendo que é muito bom entrevistar jornalista, porque as pessoas explicam o que elas estão falando. Então, fica muito didático, né? Facilita muito o nosso trabalho, né, Ari? Sim, muito bom entrevistar jornalista. Ela não é jornalista, né? Mas na verdade, na experiência. E já vai falando meio editado, explicando. É muito bom. Bom, primeiro de tudo, eu acho que me chamou a atenção essa coisa dela se relacionar com as marcas, com as empresas para quem ela presta consultoria, né? De uma maneira muito sincera, sem muitos freios impostos a ela mesma. E acho que isso é uma atitude meio, para mim soa como ela se joga, entendeu? E é muito empreendedor isso. Sim, também me chamou muito a atenção isso e variações desse tema, né? Eu gostei muito quando ela falou que ela não tem medo de dar respostas difíceis, porque isso é uma coisa que eu tenho refletido muito ultimamente. A gente lida com muito empresário, com gente em altos cargos nas empresas, e você vê que muita gente só quer ser portador de boa notícia. É difícil você dar uma má notícia. E se a gente não se policia, a gente começa a questionar assim, mas será que essa notícia é ruim? Ou será que essa opinião negativa realmente eu preciso falar? Será que é tão relevante assim? Será que vale a pena eu comprar essa briga? E eu tô cada vez mais certa de que a gente precisa ter a coragem de dar as respostas difíceis para as pessoas que a gente mais gosta, ou que mais confiam na gente, para os clientes. E ela falou muito disso de uma maneira enfática, que me chamou a atenção, porque é desconfortável. Nunca é. É sempre mais legal você concordar, você dizer uma coisa bonita, você dizer que foi um sucesso. E quando a gente tem isso para dizer, que bom, né? Sim. Bom, a outra coisa que eu percebi, eu não sei se você também percebeu, porque você é que sempre chama atenção para esse assunto, mas é o trabalho dela de autoconhecimento, né? Que é muito legal. Ela tem essa terapeuta há 20 anos, né? Sim. E é isso, por mais dolorido que seja, não tem jeito. Tem uma hora que a gente tem que encarar a gente de frente. Eu identifiquei isso também, realmente é muito interessante e é muito rico, né? Porque hoje, quando ela contou aquela experiência de se expor, é uma decisão difícil que você tem que tomar em segundos e que muitas vezes parece que é errada, né? Porque é antiprofissional. Às vezes você ser profissional é você se expor pessoalmente, né? Você garantir que você vai, não é garantir, mas você alimentar a sua credibilidade é você falar de algo totalmente fora do contexto profissional. E o autoconhecimento te permite isso, né? Você ouvir essa voz dentro da sua cabeça em segundos e tomar uma decisão muito interessante. Eu gostei eu poderia falar de várias coisas, né, que eu anotei aqui, o otimismo dela, muito empreendedor, a ansiedade, querer fazer, mas o que eu vou destacar agora é uma coisa menos comum de ouvir, de gente com atitude empreendedora, que é a facilidade de se desapaixonar por ideias. Gostei disso que ela falou. Que do mesmo jeito que ela se apaixona, ela se desapaixona muito rápido, porque ela tem muitas ideias,
E isso é muito uma atitude empreendedora que pode nos fazer empreender muitas coisas, se a gente não ficar preso. Sim, realmente. Bom, então vamos ficando por aqui, não? Sigam a gente nas redes sociais, podcast Atitude Empreendedora, no Instagram, no YouTube, no Facebook, onde vocês quiserem, no Twitter, mande uma mensagem se tem alguma sugestão ou algum comentário para fazer. E a gente se encontra no próximo episódio. Tchau, pessoal. Até mais. Tchau, pessoal! Este podcast é uma produção do Ateliê de Conteúdo e Estúdio Teses. Esse episódio foi apresentado por Ariane Abdala e Marcela Burru, com a produção de Júlia Fregonese, Vanessa Nagayoshi, Vitória Pirola, Bruna Galati, Maiara Santos, Gabriela Lopes, Mariana Fernandes e Silvia Balieiro.